Uma crise também, além dessas que eu estou falando, a pobreza contínua no mundo. Mais da metade da população mundial vive abaixo da linha da pobreza. Então, a má distribuição da riqueza é absurda, inaceitável. E levando à exclusão social. Certo. E do mundo, ele continua nesse processo evolutivo? Ou você acha que as pessoas continuam ainda com esses paradigmas? Vou falar dos paradigmas. Isso é um fator muito importante, abordar o paradigma. Por 400 anos, os valores, a nossa percepção, a nossa maneira de ver a vida foi dominada pela visão cartesiana, fragmentada, compartimentada. O René Descartes, grande filósofo matemático, dizia que o corpo influencia a mente, mas a mente não influencia o corpo. Era uma visão totalmente cortada, fragmentada. Uhum. Isso dominou o nosso pensamento, a nossa percepção por 400 anos. Com a física quântica, com o desenvolvimento da física quântica, houve uma mudança nessa percepção do mundo. A nossa percepção hoje é sistêmica, é holística. Tudo está integrado. Eu sou formado por átomos, o universo por átomos. Então, nós vivemos em unicidade e unidade. Eu pertenço a todos e todos pertencem a tudo. Deu para entender? Uhum. Então, hoje o paradigma que nós estamos vivendo hoje é a visão sistêmica, holística, integrada. Exato. Porque a visão cartesiana já acabou. Uhum. Ela dominou o planeta por 400 anos. Certo. E na América Latina, é realmente um continente religioso, mais religioso do que a Europa? Ou... Sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. A religiosidade do latino-americano assusta a frieza europeia. Que eles veem o homem místico quase como um ser disfuncional na nossa sociedade. Uhum. Essas etapas que nós estamos vivendo agora, eles já passaram há muito tempo. Certo. E com as guerras religiosas no Oriente Médio, por exemplo, nos dias de hoje, qual o papel da religião na cooperação e na moralidade entre as pessoas? Moralidade e cooperação não tem nada a ver com religião, certo, embora seja influenciado por ela. A cooperação, ela depende de mecanismos mentais que não são específicos da religião. A religião é um conjunto de ideias que são passadas de uma cultura para outra. Certo. Então, torno a repetir que moralidade e cooperação não tem nada a ver com religião, embora sejam influenciados por elas. Certo. Você diz também que, você cita que nós ocidentais temos medo de tudo. Por quê? O Bauman, um grande escritor inglês, no livro Medo Líquido... É ele que cita isso? Ele que cita. Certo. Ele diz que nós enxergamos o mundo como container de perigos. A cada ano se acrescenta um medo novo ao medo anterior. Porque nós vivemos numa sociedade líquida, em que todas as certezas quanto ao futuro estão diluídas. Então isso gera uma insegurança, uma ansiedade que a gente não sabe de onde que vem. Isso nos leva a consumir coisas que nós não precisamos, votar em políticos que não estão preocupados com o nosso bem-estar social. Ele chama isso de medo líquido. Certo. E em que situação a política e o poder, eles romperam a ligação, se é que romperam? Romperam totalmente, não. Sim. Houve um abrandamento, uma diminuição dessa relação. Hoje, há mais políticos com menos poder e mais poderes sem controle. Porque quem manda no mundo são os bancos e as grandes corporações, que diminuiu o poder do governo. Certo. Segundo o livro Negro do Comunismo que você cita, ele fala que ser anticomunista e antinazista é sinônimo de inteligência e sensibilidade. Você concorda com essa informação? Não, de maneira alguma. Esse livro foi escrito na década de 80, fez muito sucesso na Europa Oriental, mas eu não concordo. Por quê? São dois sistemas. Eu visitei em 98 toda a Europa Oriental e se eu ainda tinha alguma ilusão a respeito do socialismo, veio por terra. Acabou.
O socialismo não trouxe felicidade ao homem. Na teoria é um sistema maravilhoso, mas na prática não deu resultado. E o nazismo, nós sabemos para onde foi, que levou a Europa, para onde levou a Europa. Por falar em nazismo, eu gostaria de citar que um alemão, Nietzsche, no século XIX, previu a ascensão do nazismo, as duas grandes guerras e o colapso ou eclipse, como queira, o crepúsculo do sistema de vida, os valores do século XXI. Você vê a inteligência desse homem 150 anos atrás. Certo. E, no caso, isso tudo envolvendo as transformações que vivenciamos. Que vivenciamos na virada do milênio. Certo. Tá? Hoje, o mundo gira tão rápido, o capitalismo está vivenciando de uma maneira tão rápida, que jamais, nunca a humanidade passou por algo igual. Então, esse capitalismo que emprega e produz, por um lado, gera muita riqueza, por outro, traz desemprego. A globalização, repito, ela decepa empregos à velocidade da luz. E como, no caso, resolver essa instabilidade? A curto prazo, nós não sabemos. Vivemos um mundo de muita turbulência. Não há solução a curto prazo. Por isso que eu cito o Sorokin, que previu, e o Barzun, que diz que nós estamos vivendo uma era de declínio, de decadência. Não há perda, repito, de energia ou talento. Porque nós vivemos uma insatisfação geral, uma sensação de mal-estar. Certo. Entendeu? E isso leva à procura de muitas fés ou fé. Certo. Você fala que ele cita que nós vivemos no declínio. Quais são esses estágios para chegar no declínio? Quando o ser humano aceita a futilidade e o ridículo como normal, a sociedade está em decadência. Aí que reconhece. Aí que reconhece. Certo. E quais são os estágios anteriores? Isso, reconhece a futilidade, o absurdo como normal, a sociedade está em decadência. Todas as civilizações, se você perceber, foram cíclicas. Se nós dermos uma olhada, como diz o Barzun, no livro da Alvorada à Decadência, na lixeira da história, nós vamos perceber que ela não estava tão cheia assim. Porque nesses 5 últimos séculos, foram só de repetições, só de repetecos. Então ela não está tão cheia assim, ela está mais vazia do que nós pensávamos. Apesar de que existem autores como Friedman, que ele é jornalista, ele não é historiador. Ele diz que a história não se repete, ela se repete. Certo. Ela se repete levada pelas pessoas mesmo. Pelas pessoas, porque a história é cíclica. Ascensão e declínio, ascensão e declínio. Certo. Bom, Carmen, infelizmente, então, o nosso tempo está acabando. Eu adorei essa conversa e tenho certeza que todos que estão nos assistindo, eles vão refletir sobre esse assunto e que tratamos hoje e entender melhor as transformações que passamos, que o mundo tem passado nos dias de hoje. Você queria deixar algum contato para quem quiser saber mais sobre a sua pesquisa, algum e-mail? Eu podia deixar meu e-mail. Certo, pode falar. Que é cacarme, com C, @terra.com.br. Cacarmen@terra. Com N no final. N. N, de Nádia. Certo. Tá bom, então. E a você, telespectador, obrigado pela atenção e até o próximo programa.